Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E eu quero que vocês fiquem à vontade para, num segundo momento, depois que eu fizer discorrer sobre esse tema, que é muito curioso para todo mundo, né? Todo mundo tem curiosidade de saber como é que funciona. Depois vocês vão ter a oportunidade de me perguntar, tá? Então, primeiro eu vou falar para poder a coisa funcionar melhor e depois vocês podem participar perguntando, tá? Antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Quem não me conhece ainda, meu nome é Carmen Farage, eu sou psicóloga, psicanalista, eu sou também médica chinesa, fiz especialização em acupuntura e medicina chinesa, eu sou mestra de Reiki Usui tibetano, eu sou especialista em regressão de memória e apometria clínica. Então, o meu caminho começou pela psicologia e desde que eu me formei há 38 anos atrás, eu venho fazendo esse caminho, primeiro o da psicologia com a psicanálise, mas chegou um momento que aquilo não me satisfazia completamente. Eu amo a psicanálise, todo mundo já sabe disso, que eu não afastei da psicanálise, mas a psicanálise tem um limite, e esse limite não me deixou sossegada, fez com que eu procurasse meios de ir além, de tentar saber algo para além da mente, para além das emoções humanas, coisas que têm a ver mais com espiritualidade. Então, eu pude ter um approach mais profundo através do meu mentor espiritual, através de outros conhecimentos que chegaram para mim. Eu pude ter, então, esse acesso a essas técnicas, tanto a apometria quanto a regressão de memória, que eu considero que vem para complementar os tratamentos convencionais. Então, o tratamento convencional, ele ainda é usado no processo terapêutico, porque você precisa lidar com a história de vida da pessoa. Mas chega num ponto que, se você não usar uma técnica um pouco mais agressiva, a pessoa fica girando em torno daquilo que ela não se lembra. Então, quando você percebe claramente, nitidamente, que os problemas, de uma forma geral, das pessoas vêm de coisas que elas viveram, provavelmente na infância ou em vidas passadas, porque, para mim, quando você tem um problema da infância, significa que você trouxe algo de vidas passadas. Porque justamente a infância é a revivência deste karma para que ecloda na vida atual a experiência necessária que a pessoa terá que passar para poder se superar nesta vida e dar um passo para frente. Então, com certeza, a nossa infância, as dificuldades individuais que cada um de nós teve na infância, tem origem em vidas passadas. Com certeza. Eu estou me lembrando que há muitos anos atrás eu li um texto da Organização Mundial de Saúde, onde o presidente da época dizia que ele acreditava que 95% das doenças eram de origem emocional, psicológicas, né? E eu fiquei bem impressionada com aquela declaração e eu fiz uma ressalva de que eu não acredito que seja 95%. Eu acho que ele colocou nesses 5% os acidentes, as doenças congênitas, genéticas, mas eu penso que até isso é de origem energética / espiritual. Então, todas as doenças que o ser humano apresenta até hoje, todas, sem exceção, têm origem no espírito. Tem origem no espírito que manifesta na mente, que por sua vez manifesta na matéria. Então, eu fiz esse caminho
E hoje eu tenho uma agenda bem ativa, onde eu procuro atender aquelas pessoas que têm já uma demanda mais, digamos, espiritualizada. Então, eu sou a terapeuta espiritualista, né? Em que eu acredito que para você ter uma mudança realmente profunda, você tem que buscar as origens espirituais. Para que você chegue às origens mentais, para que você chegue, então, ao sintoma que é a pontinha do iceberg, ok? Então, hoje a minha terapia, ela se baseia no tratamento através de terapia de regressão de memória e a apometria. Eu já falei de apometria semana passada, está lá no YouTube, está lá no Instagram, a palestra para vocês verem, depois vocês voltam lá, quem não viu, tá? Muito bem. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, para falar de regressão, nós temos que pensar na memória, né? A psicanálise tem um conceito de regressão que difere um pouco disso que nós vamos falar hoje, mas eu queria falar para mostrar para vocês como que o processo regressivo é natural na gente, no ser humano. A psicanálise considera regressão, por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que quando nasce o segundo filho, o primeiro volta a chupar bico, por exemplo, ou volta a fazer xixi na calça. Então, a psicanálise fala que isso é um processo regressivo. Então, a criança regrediu. Ela regrediu a estágios anteriores ao que ela está, procurando algum tipo de satisfação, tá? O adulto também faz isso. Quando você está estressadão e vai para o shopping, isso é uma regressão. Você entra num estado regressivo em que você busca uma satisfação que é de estágios da infância, onde você adquiria objetos que te causavam satisfação. A mesma coisa quando bebe, quando fuma, qualquer coisa que tire você do estado de realidade e leva você a estágios anteriores de bem-estar, inclusive até quando você, por exemplo, cai no choro ao invés de agir, isso é um estado regredido de ação no mundo, certo? Então vejam que nós temos essa tendência a utilizar de processos regressivos para nos trazer satisfação. Por que eu quis falar isso? Porque para você ter um estado regressivo, você tem que ter memória. Que memória é essa? Não é uma memória normal. Não é uma memória corrente, recorrente. É uma memória inconsciente. Então, nós vamos utilizar os conceitos da psicanálise para compreender que nós temos um tipo de memória que não está ao alcance da nossa consciência de uma forma natural, ok? Nós temos já estudos de neurociência e da psicanálise que se juntam para mostrar que a nossa capacidade de memória vai além do ordinário, vai além do que a gente está acostumado a pensar que seja possível. Pela psicanálise, nós temos o inconsciente. Deixa eu aproveitar para falar para vocês que dentro da psicanálise não existe a palavra subconsciente. O Freud fazia questão de dizer que não existe sub, porque não é debaixo de nada. É in, que é aquela memória que está fora da consciência, tá? Então, Freud nunca usou a palavra inconsciente, tá? Subconsciente, desculpa. Subconsciente é uma terminologia da psicologia que não tem nada a ver com a psicanálise, tá? Então, o nosso inconsciente, ele é capaz de armazenar todas as experiências vividas. Então, pensa bem, desde que nós viemos ao mundo, nós temos cada segundo, cada
microsegundo de experiência de vida armazenados em nós. E isso faz aí um arsenal que, se conectados uns com os outros, né? Assim, estou falando uns com os outros dentro de nós, tá? Com as nossas próprias memórias. Por exemplo, se eu tenho uma experiência com 1 aninho de idade, a próxima experiência com 1 ano e 1 mês vai se agregar àquela de 1 ano. E, ao se agregar, vai modificar um pouquinho a mim. E assim vai. E assim a gente vai crescendo e evoluindo. É através da nossa memória e o fato delas se interconectarem que permite que a gente evolua. Compreenderam? Isso é necessário que a gente perceba que o nosso processo evolutivo se dá a partir do momento que podemos, armazenando experiências, transformá-las em memória inconsciente e que elas ficam disponíveis para nós fora da consciência, ou seja, no nosso inconsciente, e que vão determinar as nossas capacidades de ação no mundo. E nós vamos, então, montar a nossa individualidade, a nossa personalidade, a partir dessas interconexões de memória. Por isso, gente, é que cada ser é diferente um do outro. Por isso que não existe ninguém nem parecido um com o outro no universo inteiro, tá? O Freud dizia assim que o que importa para o ser humano não é o fato, é a interpretação que ele deu ao fato. Então, você pode ter, por exemplo, se você tiver um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, nasceu no mesmo dia que você, foi criada do mesmo jeito que você, o seu irmão gêmeo vai reagir a coisas que vocês viveram em casa de um jeito, você pode reagir do jeito oposto. Eu vejo isso na minha prática. Às vezes, 2 irmãos, mesmo com idades diferentes, reagiram de forma oposta à mesma base de sofrimento. Então, se tem um pai ausente, o filho vai reagir de um jeito, a filha vai reagir de outro, completamente diferente. Certo? Então, isso é em função do modo como nós armazenamos a experiência e da forma como ela virou uma memória em mim. E essa memória, depois, armazenada, vai interagir com as outras que virão, montando todo o meu arsenal. E aí, a gente pula da psicanálise para a física quântica, que, para além de uma vida só, ou de uma dimensão só, nós temos tido experiências que transcendem a matéria. Antes de nascer, nós éramos outra pessoa. Nós fomos outras pessoas em várias vidas. Nessa experiência no planeta Terra, nós já tivemos algumas centenas de vidas, porque nós não estamos há pouco tempo no planeta. Nós já estamos na reta final da nossa experiência como ser humano de 3 dimensões, nesse estágio em que estamos agora, em que o ser humano está agora. Nós sabemos, por exemplo, que o ser humano de hoje é completamente diferente do ser humano das cavernas, tá? Hoje é dia do descobrimento do Brasil, né? Eu estava lendo uma reportagem de que, quando os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, dia 22 de abril, os habitantes do Brasil eram índios. E o autor do texto estava dizendo que os índios viviam como homens das cavernas. Viviam de uma forma, né, que eles tinham conhecimento de plantas e de como domesticar animais. Tinham instrumentos rudimentares fabricados com as próprias mãos
sem nenhuma tecnologia. Então, eram homens, eram criaturas, né? Homens com H maiúsculo, que é que eu falo, que tinham um estilo de vida ainda tão rudimentar, assim como fomos nas cavernas. Mas hoje, nós aqui, 2021, olha nós aqui, eu imagino gente de tudo quanto é canto, né, do Brasil. E eu tenho certeza que as pessoas de fora do país também estão acessando a gente, mesmo que eles, né, estejam de madrugada. Então, a gente sabe como que essas coisas permeiam a gente fora do tempo e espaço, e que a gente hoje é um ser que consegue viver na quarta dimensão, não só na terceira. A gente está aqui conversando e eu estou na minha casa, em Belo Horizonte, e vocês espalhados por aí, mas estamos em tempo real, fazendo uma conexão instantânea. E isso não é na terceira dimensão. Isso é só mental. Nós estamos interagindo, nós podemos sentir a empatia um pelo outro, né? Eu posso sentir que a Luísa está sorrindo e ela está sentindo, está satisfeita, mas eu não tenho contato físico com ela. Essa experiência multidimensional, ela pode ser explicada, ela tem sido explicada pela nova filosofia da física quântica. E, ancorados nessa nova filosofia da física quântica, a gente tem podido, então, estender o conceito de inconsciente do Freud. Nós temos, então, uma capacidade, e para além da física quântica, vem para nós, para corroborar com a nossa sabedoria, os conceitos espiritualistas, seja através dos escritos espíritas, seja através dos escritos de pessoas espiritualistas que canalizam e que não se designam com nenhuma religião, né? Porque, gente, nós temos que dar um passo para fora dos dogmas, se a gente quiser compreender a grandeza daquilo que nós somos e nem sabemos. Tudo bem a gente ter uma religião, eu acho maravilhoso, porque nos dá um suporte para a gente, uma ancoragem, mas para que a gente abra um entendimento maior sobre o universo, é preciso que a gente vá para além dos dogmas religiosos e compreenda que a verdade é uma só e que ela vem explícita em vários segmentos. A gente pode ter a mesma palavra de várias vozes diferentes. Então, a física quântica, que comunga com a espiritualidade, que comunga com as teorias espíritas, que comunga com a psicanálise. Então, todos esses campos vão nos trazer conexões a respeito de quem nós somos e ainda não sabemos. Até muito pouco tempo era impossível da gente imaginar que a gente poderia ter vida espiritual. Não é? A gente tinha no Brasil uma vida extremamente católica, em que a gente colocava o espírito lá fora de nós. O espírito era só o santo, como se nós não fôssemos capazes de um dia nos tornarmos também. E eu tenho certeza e muita clareza de que o nosso caminho é esse, é de evolução, e um dia nós seremos tão evoluídos quanto os mentores de luz, ou os santos, chamem como quiserem. Eu chamo de mentores, porque entre nós e Deus existe uma hierarquia de seres que nos amparam aqui e que também estão fazendo o processo evolutivo, né? E eu chamo de mentores porque são como se fossem nossos terapeutas, né? Nossos mestres ou nossos professores que nos auxiliam através de conexões invisíveis
nos orientando para que a gente possa dar conta de seguir o caminho da luz, ok? Então, voltando para a regressão, o que é, então, uma técnica de regressão de memória que vai trazer uma história do seu passado? Eu gosto de dizer para você que passado pode ser ontem, tá? Uma vez, uma aluna minha, que estava fazendo curso de formação, perguntou assim, relatou um caso que ela estava atendendo como experiência, né? Que as pessoas trocam entre si. Então, ela disse assim, a fulana, na hora de fazer regressão, ela foi, alguns meses atrás, quando ela separou do marido. Eu falei, não, eu quero que você vá, você faça uma regressão ao passado. Eu falei, há semanas atrás era passado, tá? Ela precisa falar daquele passado recente dela, que você pode até num segundo momento levá-la para mais antes ainda. Mas nesse momento ela precisa falar desse passado, que provavelmente é traumático, e ela está precisando falar disso. Então, regressão, gente, é a passados. Não importa qual o passado. E nas técnicas de regressão de memória que a gente pratica dentro do consultório, é uma regressão com um propósito curativo, um propósito terapêutico. A gente não vai a vidas passadas, tanto porque eu não induzo a pessoa a ir a vidas passadas, ela vai se for necessário, mas ela vai ao passado procurar pontos nevrálgicos do passado dela, momentos traumáticos, para que ela tenha condições de virar a chavinha daquele passado. Quando a gente volta ao passado através da nossa memória e se depara com uma história que naquela hora que a gente viveu, a gente interpretou o fato de uma maneira única em função daquele momento que nós estávamos vivendo, hoje a gente pode voltar ao mesmo fato e lançar o olhar atual, do presente, que é diferente daquele olhar que eu tinha naquele momento do passado, tá? Então, se a moça separou do marido e já passaram algumas semanas ou alguns meses, hoje, depois de 6 meses que ela separou, se ela olhar outra vez o que ela viveu, ela vai ver diferente. Ela vai ter um outro olhar sobre aquilo que ela viveu. Esse é o propósito. É você ter um novo olhar sobre o passado. O que dirá, então, se você for a 1 ano de idade, tá? Então, por exemplo, eu estava tratando de uma menina, uma moça, menina porque eu estou velha, né, gente? Menina de 30 anos, uma moça que ela estava com alguns sintomas de muita angústia. E ela foi, numa regressão, ela voltou, ela se viu dentro do berço. Ela era neném ainda. E ela viu que ela estava sendo cuidada por uma babá. E os pais dela tinham saído para ir a uma festa. E aí, num dado momento, essa babá começou a se desesperar e ela sentiu fumaça, ela começou a se sufocar. Então, parece que a babá tinha esquecido alguma coisa no fogão e começou a queimar. E ela começou a sufocar e a babá desapareceu do campo de visão dela, porque provavelmente a babá foi à cozinha para acudir o trem lá que estava queimando, certo? E ela passou alguns minutos sozinha no berço, se sufocando. E, a partir disso, ela desenvolveu, então, uma memória interna de quase morte, com aquele momento específico. Aí, agora, ela se mudou para uma casa afastada da cidade. E, por algum motivo, a cadeia associativa de pensamento dela levou ela a essa memória em que ela se sentiu muito desamparada, com muito medo, porque estava afastada de tudo e de todos, sozinha, correndo risco de vida. Então, ela trouxe à tona a sensação, mas não trouxe a memória.
e a sensação que estava impregnada nela, no corpo dela, estava gerando um sintoma. Assim que ela pôde voltar ao passado e decodificar aquela mesma sensação que ela estava tendo no presente, ela viu que ela teve no berço, então ela ressignificou essa experiência e ela não teve mais sintomas. E assim, eu posso ficar aqui 3 dias e 3 noites contando casos para vocês sobre experiências de vidas passadas. Eu contei uma experiência de criança. Eu posso contar uma experiência de vidas passadas. Por exemplo, eu atendi um homem que me procurou, ele tinha cerca de 50 anos de idade, e ele estava com uma dor de cabeça inexplicável. Ele já tinha feito 1 milhão de exames e nada apontava para as causas da dor de cabeça. E nós fizemos, então, um processo terapêutico, trabalhamos, fiquei sabendo da história dele. Um belo dia, ele fez uma regressão para uma vida passada, em que ele morava numa casa, né, numa casa na roça, e ele estava numa noite de tempestade, assentado lá num banquinho da cozinha, quando uma telha do telhado, por causa da tempestade, caiu na cabeça dele. Essa telha caiu e fez um corte na cabeça. Ele, então, colocou um pano para estancar o corte e deitou no sofá, recostou no sofá, com o pano na cabeça. Dali ele dormiu e não acordou mais. Ele morreu em função de uma contusão cerebral, sei lá o que houve, um coágulo, alguma coisa ali aconteceu que não veio ao caso, e ele, então, desencarnou e só se viu depois no mundo espiritual, sendo amparado pelas entidades. Mas aquele trauma de sofrer algo na cabeça, né, e desencarnar por isso, desencadeou nele um sintoma físico. Mas por que apareceu justamente agora? Essa foi a minha pergunta para o inconsciente dele. Então, ele imediatamente responde que a nossa técnica faz assim, sem hipnose. Eu vou explicar isso já já. O inconsciente dele respondeu, ele desencarnou com 50 anos. Então, quando ele fez 50 anos, ele reviveu o fato. E com medo de morrer sem ver, ele traz a dor de cabeça. Pelo menos alguma coisa estava avisando que ele ia morrer, entendeu? Então, é muito bacana, é muito legal, e é uma técnica que tem serventia terapêutica. Ninguém vai ver vida de príncipe e princesa, tá, gente? Eu até já fiz regressão em pessoas que foram personalidades do passado, mas isso é raro, tá? Eu já fiz regressão numa moça italiana que ela viu que ela foi da realeza russa. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu já fiz regressão em personalidades da história do Brasil. Eu estando em Belo Horizonte, eu sei por que eu estou em Belo Horizonte, eu tenho karma aqui, com as Minas Gerais, eu fiz regressão em muitos personagens da Inconfidência Mineira, por exemplo, ou de personagens que participaram de alguma forma da história do Brasil. Mas isso não é comum. O comum é a gente ver gente comum com vida comum, porque nós não estamos indo ao passado para saber que personalidade nós fomos, porque a gente, inclusive, faz uma fantasia romântica a respeito de reis e rainhas, e a vida das pessoas do passado era muito dura. A vida era dura demais da conta, né? Príncipes e princesas que moravam em castelo de pedra, pelo amor de Deus, tinham uma vida ruim demais. Sem falar que naquele tempo matar era bom, né? Era normal. Seu vizinho encheu o saco, você manda matar, certo? Então a vida mudou e mudou para melhor, tá, gente? Quando a gente ouve pessoas falando assim, antigamente é que era bom, a vida agora está muito difícil. Eu falo, gente, não, tá? A vida não está mais difícil. Agora a gente fica sabendo, porque a comunicação
A mídia não deixa nada escondido mais. A gente sabe em tempo real tudo que acontece no mundo inteiro. Mas a vida tem melhorado, ok? A vida tem ficado cada vez melhor. Muito bem, deixa eu voltar para cá. Então, o primeiro intuito de se fazer um processo terapêutico que inclui regressão é curativo. Nós vamos buscar fatos do passado que justificam um sintoma, um mal-estar, uma doença física. O segundo propósito é transmutar os karmas do passado. Então, quando você tem paradigmas existenciais, em que você se depara com histórias de vidas passadas, gente, não vai ficar pedra sobre pedra. Você vai ver coisas que você jamais imaginou que veria. Então, é transformador. Você transforma os seus paradigmas existencialistas, tá? Esse propósito, ele é muito benéfico, independente se a pessoa tenha sintomas ou não. Porque é através dessa transmutação que a gente evolui, né? Que a gente dá o salto quântico que a gente fala, tá? Então, nós vamos mudar esses paradigmas existenciais e, obviamente, nós vamos adquirir um autoconhecimento o mais profundo que temos condições de alcançar neste momento do planeta Terra. Se nós temos alguma condição de ir profundamente no nosso autoconhecimento, é através da técnica de regressão de memória, tá? E, gente, nós não vamos fazer viagem astral. Não é viagem astral. Nós vamos fazer memória, regressão de memória. Nós temos que ir para dentro. Quando a gente faz apometria, a gente não vai para dentro, a gente vai para fora. A gente vai visitar o mundo espiritual. Quando a gente faz regressão, a gente não vai para fora, a gente vai para dentro. Nós vamos visitar o nosso armazém. Então, veja, são técnicas opostas. Uma te leva para fora, para os multiversos, os multiuniversos. E a outra te leva para dentro, para o seu universo interno, para as suas memórias, para o seu inconsciente e para os seus registros akáshicos, ou superconscientes, do jeito que vocês quiserem nomear, ok? E é através dessas memórias que a gente evolui. Combinado? Todo mundo entendeu isso? Muito bem. Então, nós usamos na nossa técnica Lumini conceitos de neurociência para explicar por que o cérebro é capaz de absorver as experiências e decodificá-las de uma certa maneira. Nós vamos usar conceitos da psicanálise, porque a gente continua utilizando a técnica de associação livre, onde a gente deixa o paciente trazer à tona livre da interferência nossa. A gente não fica perguntando, então, me fala disso, então, me fala daquilo. Não. A gente fica caladinho e deixa o paciente falar. E naquele modo de associação livre é que você vai captar, o terapeuta vai captar os momentos chaves de trazer à tona o que é necessário para que se dê um mergulho naquele momento, tá? E nós vamos usar também os conhecimentos da física quântica. Aí, gente, o buraco é mais embaixo. Lembra que eu falei que a gente não vai para fora? A gente vai para dentro? Então, a física quântica fala assim, não sei não, viu? Porque tem uns conceitos aí que a gente não sabe se foi para dentro ou se foi para fora. Por exemplo, a gente pode, fazendo uma regressão de memória, ao invés de ir ao passado, a gente vai ao mundo espiritual de luz. A gente vai visitar uma colônia, vai conversar com o mentor. Vai ver um parente que está lá desencarnado. Você não manda, não é a gente que manda, eu não induzo nada. Então, pode acontecer. Outra coisa, na técnica que a gente leva a pessoa, por exemplo, para a infância, você vai
a gente tem uma técnica que a gente chama de técnica do paradoxo temporal, que é uma noção científica da física quântica, que você vai juntar, você vai mandar o seu paciente adulto no dia de hoje encontrar com a criança lá no passado. Então, a gente paralisa o tempo, dá uma ordem para paralisar o tempo e manda o adulto ir lá. O adulto vai conversar com a criança e a criança vai modificar a sua forma de enxergar aquele trauma que ela está vivendo. E quando o adulto volta para o presente, ele volta com a modificação da criança. Então, ele já vai ter outra visão daquilo que ele viveu lá no passado. Então, o registro muda automaticamente. Isso é um paradoxo temporal. E eu já tive algumas experiências em que eu pude comprovar que não era memória. Eu já tive algumas pessoas que me relataram assim, por exemplo, depois que eu fiz o paradoxo temporal, que eu trouxe a pessoa para o presente e a pessoa, então, né, abriu os olhos, ela me disse assim, olha, eu queria te dizer que eu já sonhei que eu encontrei comigo mesma naquele passado. Eu falo, como assim? Me explica melhor. A pessoa fala, não, eu sonhei que eu tinha ido encontrar com aquela pessoa lá. Teve uma moça que fez um paradoxo temporal, que ela foi encontrar com uma personagem de uma vida passada, e depois a personagem vinha na memória dela, no campo de memória dela, como se ela visse aquela moça do passado, e a moça foi entrando em depressão, porque ela prometeu voltar para continuar ajudando e ela nunca mais voltou. Enquanto ela não fez outra vez a volta lá e terminou de ajudar a personagem do passado, ela não parou de pensar na pessoa. Então, são coisas meio inexplicáveis, né? Que, pela física quântica, a gente infere que talvez não tenha sido só uma memória. Talvez você tenha transcendido o tempo e espaço e se encontrado em tempo real com um personagem seu do seu passado. Mas isso, gente, é especulação, tá? Mesmo sendo uma especulação, faz de conta que eu estou viajando na maionese, eu tenho uma boa notícia para vocês. Não faz diferença. A pessoa se cura mesmo assim. Por quê? Como é que isso se dá? Acontece que nós temos um mecanismo em nós, através da nossa imaginação, que faz com que a gente possa, metaforicamente, tratar de nós mesmos através da nossa lembrança. Então, por exemplo, quando você faz um sonho, que o sonho vem todo deturpado, e a gente interpreta esse sonho e ele passa a fazer um sentido, e ele se insere na sua cadeia associativa, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de enxergar você mesma, aquilo tem uma função curativa, mesmo sendo um sonho, mesmo sendo uma imaginação. Então, as pessoas não dão o devido valor ao que é imaginação, porque a imaginação é a ponte entre nós e o nosso espírito. E, através da imaginação, a gente pode se curar. Então, vejam, essas técnicas, elas vão nos trazer um pupurri de possibilidades, né? Uma série de possibilidades curativas, que a gente não tem que se preocupar muito com isso. A gente não está aqui para fazer pesquisas científicas. Eu também não estou aqui para comprovar vidas passadas. Eu deixo isso para os pesquisadores. Eu não sou física quântica, né? Vamos imaginar que a gente seja cozinheiro. Eu sou especialista em fazer bolo. Eu faço meu bolo. Eu não preciso saber qual que é a reação química dos ingredientes que eu uso para bater um bolo.
Isso eu vou deixar para os estudiosos da cozinha. Quem faz a química da cozinha sabe o que o ingrediente que junta com o outro para emulsificar, sei lá, e fazer o negócio ficar melhor. Então, quem é estudioso de vidas passadas, e nós temos várias pessoas que estudam vidas passadas, que cuidam disso, tá? Então, nós temos, por exemplo, estudos com máquina de... como é que fala isso? Máquina de ressonância magnética, que mapeia o cérebro na hora da regressão, que a pessoa está em processo regressivo. E aí eles têm uma amostragem considerável de que, nesse momento em que a pessoa está supostamente regredida, o local do cérebro que é acionado não é o da imaginação, é o da memória. Então, a gente tem aí algumas pesquisas que comprovam que é a memória, ok? Só que isso não é tão divulgado quanto a gente gostaria, ok? Muito bem. Tem algumas pessoas comentando, Luísa. Depois vamos ver se a gente responde, né? Então, pelos conceitos da neurociência e da psicanálise, a gente fica restrito a esta vida. Pelos conceitos espiritualistas, a gente pode ter memória para vidas passadas. E pelos conceitos da física quântica, a gente pode não só ter memória de vidas passadas, como memórias de outros universos, de outras experiências transcendentais, ok? E assim a gente pode, então, ampliar o campo de visão. Eu mesma já pude ver de qual planeta eu vim antes de encarnar pela primeira vez no planeta Terra. E eu já fiz isso com um monte de gente que viram de que planeta vieram. E isso é uma experiência que transcende vidas, ok? Que vem de outros planetas. A gente tem um limite que é o nosso cérebro. O cérebro ele tem um limite de decodificação. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa, mas ainda não é perfeita. Nós temos um limite físico através do cérebro. E o Freud deixou bem claro que a nossa mente não é o nosso cérebro. O nosso cérebro é a máquina, tipo, o cérebro é a televisão. A mente é, digamos, a Rede Globo. É a emissora da TV. Tá? A mente está para além do cérebro. E, para além da mente, nós ainda temos o espírito. Nós temos vários corpos espirituais. E é de lá que vem todas as nossas experiências, ou a nossa capacidade de interpretar as experiências. Mas, por enquanto, como estamos, né, confinados aqui nesse escafandro, nós não temos prontidão necessária para acessar tudo que um dia poderemos, ok? Mas a gente vai levando em frente, porque eu aprendi que a evolução ela se dá assim, ó, como se fosse um balancinho, a gente vai e volta. A gente evolui um pouco, depois evolui mais um pouco, e a gente vai caminhando assim. O cérebro vai ampliando, a mente vai ampliando, o espírito vai ampliando. Aí o cérebro ampliou porque o espírito ampliou, porque aí a gente vai fazendo esse balancinho, ok? Muito bem. Os conceitos espiritualistas nos dão de presente as leis aos quais nós estamos submetidos em função do nosso escafandro físico, em função desses limites físicos que nós temos, que são a lei do karma, a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, né? Também nos dá uma visão de como é a quarta dimensão. Nós já temos hoje até visão de como é um pouco da quinta dimensão, mas é muito difícil, pelo menos para mim, gente, é muito difícil imaginar como que é a quinta dimensão. Já é difícil imaginar a quarta, que dirá a quinta e a sexta, ok? Então,
Mas é possível que a gente tenha, através desses conceitos espiritualistas, noções de como funciona a quarta e a quinta dimensão, tá? Muito bem. Por que eu não uso hipnose? É uma pergunta que todo mundo me faz. Veja bem, quando você sofre uma hipnose, você corre o risco de não estar lúcido e consciente para controlar o que você dá conta de ver, tá? Então, eu não tenho nada contra a hipnose, desde que ela seja usada para as coisas certas. A hipnose é muito usada para dor. Então, a gente sabe de profissionais que usam para pessoas que têm alergia a anestésico, por exemplo. Eu acho, inclusive, que nós estamos num tempo de Covid que poderia ser muito usado para tratamento, para dar ordens ao cérebro, para a pessoa ter um autocurativo. Nós não vamos chegar nesse ponto. A hipnose pode ser muito usada para doenças, mas não para você acessar memórias com fins terapêuticos. Por quê? Com fins terapêuticos, só vale quando a gente se implica na própria cura. Nós não vamos nos curar, nós não vamos realizar o processo evolutivo se nós não nos implicarmos com a nossa própria história. Quando você é hipnotizado, o seu terapeuta vai saber mais da sua vida do que você mesmo. Isso não é terapêutico. Os estados alterados de consciência são quase a hipnose, mas não são hipnose. Quando você faz uma meditação, você está num estado alterado de consciência, que a gente chama de alfa. O estado alfa, ele vai do alfa profundo ao alfa não profundo. É uma escala, tá? Então, a gente leva, vou dizer para vocês, quando a gente está lúcido, acordado, funcionando, igual eu estou aqui, nosso cérebro funciona com uma velocidade de aproximadamente 13 Hz. Quando você está hipnotizado, você cai esses Hz para 4, 3. Quando você está dormindo, vai quase a zero. Junto com essa caída da velocidade dos hertz, cai também a censura. A censura é o superego. O superego é um filtro entre o meu inconsciente e o meu consciente. Ele serve de proteção para mim. Se eu tiver o inconsciente toda à mostra, toda à tona, eu não sou humana, eu não dou conta. Eu sou maluca, eu vou ficar completamente louca. Entendeu? É sério, é louco mesmo, tá? Então, o superego, ele precisa existir. Por isso é que a gente tem sonhos à noite, porque a censura está bem baixinha e aí você pode destampar a caixa de Pandora. Você pode botar para fora todas as loucuras que estão armazenadas em você, como numa experiência catártica, você, então, põe para fora aquilo que é necessário. Mas, quando você está fazendo um processo terapêutico, você não pode trazer tudo à tona de uma vezada só, como numa catarse, porque isso não tem valor, gente. Eu tenho que mastigar minhas coisas uma de cada vez. Eu tenho que sofrer um processo terapêutico, senão não é terapêutico. Eu aproveito para dizer para vocês que se pudéssemos saber de tudo antecipadamente, como mágica, os mentores de luz já teriam feito por nós. No entanto, quem tem experiência e sabe que quando os mentores aparecem para nós, eles não nos falam. Eles não falam para nós o que nós temos que fazer. Eles não falam para nós o que vai ser do nosso futuro. Eles só falam assim: olha, você precisa mudar seu caminho, esse que você está não está bom. Ou então falam: continua nesse caminho, que esse caminho está correto. Olha, nós estamos aqui para te amparar, tenha fé, tenha segurança. Você não é sozinho. Então, a presença do mentor serve para nos amparar, no sentido de que nós vamos ver que nós não estamos sozinhos, nós vamos saber se nós estamos no caminho certo, mas eles não são as respostas. Gente, se pudesse ter resposta, a gente não precisava nascer, não. A gente tinha resposta lá em cima. Então, vamos começar a acostumar com a ideia
de parar de procurar gente que traz o futuro de graça para nós, que isso não é assim, isso não é terapêutico, isso é só curiosidade, tá? A gente precisa se implicar quando a gente quer fazer o processo evolutivo com profundidade. E é preciso que a gente seja ativo. As terapias devem ser ativas. As terapias passivas, elas têm um valor diagnóstico. Então, quando você faz um mapa astral, quando você faz reiki, quando você faz... É maravilhoso, é ótimo, e eu quero continuar fazendo. Mas saibam que aquilo tem que servir de motorzinho para você correr atrás. Não vai vir nada de graça para você, tá? E outra coisa, o futuro não é estanque. O futuro vai depender do que você vai poder construir a partir do momento que você fica sabendo. Então, se você faz um mapa astral e o terapeuta, né, que fez o seu mapa te fala assim, olha, se você continuar assim, o seu futuro tende a ser assim. Você fala, opa, preciso mudar. E aí eu vou procurar um tratamento adequado para eu fazer o movimento da mudança. Então, tem valor, tem muito valor. O reiki, por exemplo, ele vai colocar você numa condição energética mais equilibrada que dê condições de fazer mergulhos. Mas ele não é o mergulho, ele não te proporciona o mergulho, ok? Então, vamos fazer a distinção entre os processos passivos e os processos ativos, tá? Eu costumo falar que eu não sou a melhor amiga dos meus pacientes, porque eu sou aquela que enfia o dedo na ferida. Eu estou aqui para falar o que você não quer ouvir, porque só assim você vai sair da sua zona de conforto, vai poder enxergar o que você nunca poderia enxergar sozinho, porque nós temos formas de nos enganar, são os nossos mecanismos de defesa, as racionalizações, as nossas negações, enfim, os mecanismos de defesa que nos protegem do mundo, ok? Muito bem. Eu quero, então, terminar a minha exposição dizendo que muitas pessoas me procuram perguntando se eu trato de um sintoma X, de um sintoma Y. E eu falo para as pessoas que eu não me preocupo com sintomas. Seja qual for o sintoma que chegue para mim, e obviamente chega todo tipo de sintoma, eu vou sempre pensar que cada sintoma tem uma história. Então, se você chegar, por exemplo, com uma fobia, eu posso observar a fobia em metade da população do planeta. Mas cada indivíduo terá uma história diferente que desencadeou aquela fobia, ok? Então, o sintoma, gente, vale muito pouco numa terapia. Eu falo, então me conta a sua história. Vamos lá. Ok? Muito bem. Então, é isso que eu tinha para falar e eu espero que vocês me perguntem, mas antes eu quero convidar vocês para um curso de um final de semana, que vai acontecer em junho, que nós vamos fazer o curso de regressão de memória. Nesse curso, que será uma jornada de 16 horas, no final de semana inteiro, nós vamos estudar os conceitos fundamentais da terapia de regressão de memória, nós vamos estudar o que é a mente, o que é o cérebro, onde que eles se interconectam e onde eles se diferem. Nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura psíquica segundo Freud. Eu vou explicar para vocês o pulo do gato. E vocês vão ver como é fácil compreender o que é a estrutura psíquica do ser humano e como ela se encadeia com os nossos corpos sutis. Nós vamos estudar alguns conceitos espirituais, corpos sutis e outros mais. Nós vamos fazer algumas experiências de regressão de memória. Depois que nós tivermos a primeira parte teórica, a gente passa para a segunda parte, que serão experiências, onde nós vamos tentar contato com o mentor de cada um. Nós vamos fazer
uma regressão intrauterina, que é simples de fazer, que eu posso fazer em grupo, e nós vamos tentar uma experiência ao passado, em que vocês terão oportunidade de visualizar algo do passado. Depois eu vou dar um tempo para vocês escreverem aquela experiência rapidamente, e depois nós vamos conversar sobre a experiência de vocês, tá? Eu vou disponibilizar no grupo que vocês mandem o escrito de vocês em PDF ou um documento qualquer, se vocês quiserem que eu veja, para eu dar um parecer qualquer para vocês, ok? Então, será um curso, uma jornada completa, em que vocês terão uma visão, uma primeira introdução à terapia de regressão de memória. Então, agora, eu agradeço vocês e vamos ver se tem alguma pergunta para nós, Luísa. Vamos lá, prof. Tem a Patrícia. Carmen, eu fiz a terapia Lumine e me ajudou muito num momento importante da minha vida. Eu tinha bastante facilidade e muitas cenas vinham na minha mente, mas confesso que sempre ficava pensativa, em dúvida se aquilo que tinha relatado eram mesmo vidas passadas. Pode me esclarecer? Será que não era só a imaginação? Uhum. Então, Patrícia, eu expliquei agora mesmo, né, que a gente subestima o valor da imaginação. De fato, nós não vamos ter como comprovar se aquilo que você viu é uma vida passada de fato. Mas lembra do Freud, que falou do fato? O que é mais importante? O fato ou a interpretação que se deu ao fato? Com certeza, depois de tanto tempo passado, né, depois daquela experiência que você viu, você já é outra pessoa e agregou aquele fato, experiências pós-vidas. Então, a sua imaginação vai, com certeza, rechear o fato vivido. E isso faz com que você tenha acesso a uma memória inconsciente, que está dentro de você, e não ao fato. Nós não vamos ao livro de história, nós vamos ao seu inconsciente. Estando dentro de você, virou verdade em você. Então, aquela imaginação é você, é o que você contém. E é isso que nós temos que analisar. Assim como a gente analisa um sonho, e ele vai mostrar, através de metáforas totalmente malucas, que aquilo é você, assim também nós vamos interpretar a vida passada que você trouxer. Certo? Muito bem. A Jailza. Saber dos outros planetas que viemos está na regressão ou seria possível também na apometria? Na verdade, na prática diária, quando você tem a formação da terapia de regressão e da apometria, eu criei uma modalidade que eu chamo de terapia Lumine, onde eu utilizo tanto a regressão quanto a apometria. Eu vou explicar para vocês. Quando eu levo uma pessoa ao passado, que ela vê um personagem, vamos imaginar que aquele personagem tenha morrido decapitado. Estou inventando, tá, gente? Aí, aquele personagem desencarna traumatizado, certo? Imediatamente, eu trago o personagem para dentro da pirâmide. A pirâmide, o meu mentor fala, é a nossa nave, é o local fora do espaço-tempo, que está no universo. Eu levo o personagem para a pirâmide, porque é com ela que a gente faz a apometria, e eu levo você do presente para encontrar com o seu personagem do passado dentro da pirâmide, ou seja, fora do tempo e espaço. E aí, você do presente vai explicar para esse personagem do passado por que ele morreu daquele jeito, qual é a dívida que ele tinha do passado, e que ele agora está no presente, no ano tal, vivendo coisas tais, que o tempo passou, está tudo bem, e nós vamos fazer os pulsos de luz no personagem para que ele se cure daquele trauma. Mandamos ele para o mundo espiritual de luz e a pessoa volta para o presente. Então, nós misturamos regressão com apometria, tá?
é possível fazer só apometria, como é possível a gente misturar apometria com regressão, como é possível fazer apenas regressão, tá? Glenda, existe um número limitado de regressões para o paciente? Não. O mentor costuma dizer que a pessoa vai a momentos que são chaves. Você não precisa ver todas as suas vidas passadas para fazer o tanto de processo evolutivo que você dá conta desta vida, tá? O meu mentor fala que a gente vem em cada vida com um caminhão de tijolos para descarregar, faz de conta. E a terapia de vidas passadas, ela vai ajudar você a descarregar seu caminhão de tijolos sem sofrimento, tá? A pessoa que não olha para si, ela não tem um propósito evolutivo, que ela apenas vive a vida, vai chegar no fim da vida, isso são palavras dele, com um caminhão de tijolos pouco descarregado. Por isso que a maior parte das pessoas tem velhice com muita doença e sofrimento. Vai chegar um momento do planeta que a gente vai utilizar as terapias regressivas, as terapias mais profundas, em que a gente vai chegar na velhice com saúde. Não vai precisar morrer de doença. Vai morrer porque o corpo físico acabou, simplesmente. Tá? Eu respondi a pergunta? Acho que eu viajei na maionese. Respondi. Tá bom. Ana Paula, os sonhos podem ser uma forma de regressão de memória? Não, o sonho é sonho. Você não está tendo uma experiência... eu já expliquei isso, e vou explicar de novo, Ana Paula. Quando você tem um sonho, você está num momento do sono que é propício ao sonho. Nós temos uma curva de sono em que o sonho só é possível fazer quando está no sono REM. O sono REM é o sono mais leve que a gente tem, porque o sonho ele tem uma função de juntar um sono no outro. Você faz um sonho e continua dormindo. Só quando está aqui no sono profundo, você tem uma experiência espiritual, tá? E aí você pode fazer uma experiência tanto de bilocação, de deslocamento do corpo, quanto de regressão de memória, tá? Na IA, na meditação, o estado alfa seria uma regressão? Não. O estado alfa é um estado meditativo. Nesse estado alfa, você pode acessar coisas da sua mente que são altamente curativas, entre elas lembranças do passado. O estado alfa em si, ele não traz a elaboração necessária para aquilo fazer uma engrenagem curativa rápida, tá? Embora a meditação coloque você num estado de clareza mental que vai te trazer instrumentos para você fazer a elaboração pós-meditação. Então, o estado alterado de consciência, ou alfa, ou meditativo, são tudo a mesma coisa, eu não falei isso, ficou faltando. O estado alterado de consciência, ou alfa, os hertz no nosso cérebro ficam em torno de 7 a 8 hertz, que é a mesma sintonia que existe na estratosfera da Terra, que a gente chama de ressonância Schumann. Então, é um estado vibracional ótimo para a gente acessar coisas que estão armazenadas em nós de forma curativa, de forma clara, ok? Então, faltou eu falar disso, dos estados alterados de consciência. Obrigada aí a quem me lembrou, ok? Então, a meditação é uma forma, a melhor forma de você acessar as vidas passadas, que não é através da hipnose, e também você não vai estar totalmente lúcido. Você vai estar com a censura um pouco abaixada, que permite você trazer à tona a sua consciência, trazer à tona o seu inconsciente para a consciência,
sem os prejuízos da hipnose. Entenderam agora? Muito bem. Ficou claro. Pelo menos eu consegui entender. Tá ótimo. Esmeralda. Técnica de paradoxo corporal está ligada à PNL ou são técnicas diferentes? Eu não conheço nenhuma técnica da PNL que tenha paradoxo temporal, tá? Eu também não conheço muito de PNL, não é minha praia. Então, eu não posso falar disso. Mas as experiências de paradoxo temporal, paradoxo temporal, tá? Não é corporal, não. É paradoxo temporal. Significa que você interfere no tempo e espaço. Você vai ao seu passado em tempo real. Então, você junta o passado com o presente, tá? Isso é da física quântica, não é de nenhum outro lugar que eu saiba, tá? Fernanda, na terapia individual, é feito o diagnóstico antes ou pode tratar uma questão diretamente? Na o quê? Desculpa, Luísa. Na terapia individual, é feito o diagnóstico antes ou pode tratar uma questão diretamente? Olha, não há como tratar de uma questão diretamente, porque nada é tão diretamente. Quando eu recebo uma pessoa que ela quer fazer uma terapia brevíssima, ela fala, eu quero fazer só uma regressão. Eu peço a essa pessoa que faça pelo menos 4 sessões, com intervalos de uma semana entre uma e outra. Por quê? Na primeira sessão, eu preciso fazer uma espécie de diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Eu tenho que ouvir a história dessa pessoa num primeiro momento, porque eu vou perceber se eu vou ter sucesso ou não com ela numa regressão. Às vezes, ela não está preparada, ela tem uma estrutura de personalidade que ela não está preparada para fazer uma regressão assim, sem trabalhar primeiro níveis emocionais. E eu não vou arriscar, porque ela vai se frustrar, ainda vai sair falando mal de mim, certo? Então, eu peço à pessoa para fazer uma primeira sessão que eu chamo de diagnóstico, que eu vou analisar junto com ela, eu vou dar um feedback na hora para ela, se a gente tem chances de fazer uma terapia breve e ser bem sucedida. A segunda sessão, eu vou fazer o que eu chamo de procedimento de base. Nós vamos fazer isso no curso de fim de semana, onde eu vou fazer uma limpeza dos corpos sutis dela, porque eu preciso colocar ela limpa para eu garantir que na terceira sessão eu vou fazer uma regressão e vai ter sucesso. E aí, na quarta e última sessão, eu vou fazer uma elaboração e possivelmente uma apometria, dependendo do que vier aqui, para fechar esse primeiro contato dela com algo dela mesma. E é importante que a gente saiba que nós não estamos sozinhos nesses processos terapêuticos. Conosco tem os nossos mentores espirituais, os meus e os da pessoa que vem fazer comigo. E os mentores é que permitem se a pessoa pode ou não ver aquilo que é necessário que ela veja. Então, quando a pessoa vem fazer uma terapia brevíssima, assim, ela não vai ver coisas profundas, que os mentores não vão deixar, tá? Então, as pessoas têm que desromantizar essa coisa e entender que é sério e que a gente deve querer fazer, se submeter a um processo de autoconhecimento, porque aí vai ser muito rico e vai promover uma mudança bacana, certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que eu tenho. O mentor está presente sempre, tá? Tem uma pessoa perguntando, quando é que o mentor? Sempre, todas as vezes o mentor está presente, tá? Fala, Luísa, desculpa. Joaquim, é necessário ter um porquê para a regressão ou podemos fazer e daí sim descobrir algo? Sim, pode. Você não precisa ter um porquê. Você pode ter um propósito evolutivo, né? É um porquê. Por que você quer ver uma vida passada? Por que você quer saber de si? Porque sim, porque desde os tempos imemoriais, todos os grandes sábios falam, conheça-te a ti mesmo. É assim que a gente evolui, né? Muito bem. Verdade. Prof, você gostaria de terminar? Já são 9:09, tá? 9 e 10. Não sei se você gostaria de encerrar. Sim, eu convido todo mundo, então. Vamos fazer o curso de fim de semana.
Vamos ter uma experiência e você vai gostar, vai ser interessante. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Eu Com agradeço a certeza. presença de todos. Até Eu a próxima, se Deus quiser. também agradeço. Luísa, muito obrigada. Obrigada, prof. Obrigada. Mais uma vez, uma palestra incrível. Muito conhecimento. Pessoal, para quem ainda não tem o link, tá, de acesso para fazer inscrição no curso, eu vou passar para vocês, então, no grupo da palestra, tá bom? E depois a gente vai disponibilizar também os vídeos para vocês da palestra. Ótima noite a todos. Obrigada pela presença. Tchau.